Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto 54, que vai tratar da revelação divina e da revelação de Deus com a criação, ou seja, o próprio ato revelador da criação. O ponto 54, que está inserido na primeira parte, a profissão de fé. A primeira sessão, eu creio, nós cremos, capítulo 2, Deus ao encontro do homem, artigo 1º, revelação de Deus, e ponto 2, as etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. O ponto 54 diz o seguinte: Deus criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas. E além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. Este ponto 54 contém uma nota que cita a Dei Verbum, ponto número 3, documento do Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II. Bom, mas qual que é a fundamentação desta argumentação? Bom, o item 54 do Catecismo da Igreja Católica, ele vai abordar a temática da revelação divina e da revelação de Deus com a criação. Ele fala algo muito interessante. Deus criou com o seu verbo, Deus criou com a sua palavra. Ou seja, o próprio ato de criar é um ato revelador. Esse conceito é fundamental para a compreensão da revelação entre o Criador e a criatura, sendo a revelação um elemento central da nossa fé. Qual é a natureza dessa revelação? A revelação de Deus, ela é apresentada como um testemunho permanente da sua existência e de suas qualidades sobrenaturais nas coisas criadas. Essa visão, ela é reforçada pelo ensinamento que está, no qual está embebida toda a Sagrada Escritura. Um texto, por exemplo, que poderíamos tomar aqui, Romanos 1:20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua divindade têm sido claramente vistos e compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, a natureza, ela por si só é reveladora. Portanto, ela se torna o meio pelo qual se comunica a humanidade, refletindo sua grandeza e sua majestade. A revelação aos primeiros pais é outro ponto. E o Catecismo vai mencionar que Deus decidiu manifestar-se desde o princípio aos primeiros pais, ao homem original, Adão e Eva, estabelecendo uma relação de íntima comunhão. Quando lemos o livro do Gênesis, com as suas figuras, com a sua beleza poética, nós vamos perceber que nada mais, nada menos está se dizendo que Deus quer ser um conosco. Essa revelação, ela tem um significado e ela é muito significativa porque representa a intenção de Deus que quer se relacionar pessoalmente com a humanidade, convidando a uma participação, a um caminho, a um olhar. Segundo Hans Urs von Balthasar, o teólogo, essa revelação inicial é uma expressão do amor de Deus que busca se comunicar de uma forma direta com a sua criatura. A tradição patrística também enfatiza isso. Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte, nas Confissões, que essa relação, esta maneira com que Deus quer falar com o homem, ela reflete, sobretudo, a necessidade de criar no homem um desejo, uma busca pela verdade, que é essencialmente encontrar-se com Deus. E para isso é necessário que, não somente que o homem queira, mas que Deus se dê. E essa disposição divina se dá ao revelar o homem. O homem se deixa tocar por Deus, não por outro motivo, mas por entender que Deus só quer essa relação porque o ama. A citação do Catecismo menciona também que Deus revestiu os primeiros pais de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Essa graça não é apenas uma bênção,
mas é um estado ontológico, um estado de ser que permite o homem estar com Deus. No contexto da teologia católica, a graça fundamental para a salvação sendo o meio pelo qual o homem pode responder ao chamado de Deus. Ou seja, fomos criados para Deus, fomos queridos por Deus, fomos amados por Deus. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele argumenta que a graça é essencial para a realização do bem e a superação do pecado. Deus se revela ao homem não porque o pecado existe. E para além do pecado, o homem é criado com todos os atributos para se relacionar com Deus. O pecado é apenas uma pedra neste caminho. Quando olhamos para o magistério da Igreja, o Concílio Vaticano II ele vai enfatizar que a Igreja ela é o ambiente onde eu posso experimentar essa relação com Deus, onde eu posso experimentar paulatinamente esse encontro com Deus, que se dá nos sacramentos, que se dá na compreensão da palavra de Deus e que se dá na vida ativa de cada cristão. A Igreja, ela é a guardiã dessa relação. É chamada a transmitir fielmente a mensagem da salvação. Então, em cada cristão, em cada catequista, em cada catequizando, em cada sacerdote, em cada religioso, em cada clérigo da Igreja, em cada homem e mulher de fé, Deus permanece. E quando ele permanece, ele vai se revelando. Essa relevância, ela é da resposta de cada homem, cada mulher, se tornando porta-voz da palavra de Deus, é muito importante. A relevância do magistério, e Bento XVI ele vai destacar muito isso, ele vai dizer que a revelação ela é muito mais do que a transmissão de doutrinas, mas é um convite a uma vida plena com Deus. Bom, enfim, em suma, a revelação de Deus é um aspecto essencial da fé cristã, que abrange tanto a criação como a comunicação direta com Deus e com a humanidade. E através das Escrituras e da tradição, somos convidados a compreender o amor e a justiça divinas, que se manifestam desde os primórdios da humanidade. Então, caros catequistas, teólogos, você que está estudando esse ponto, lembre-se de uma coisa muito importante. Deus, quando criou o homem, o criou com faculdades, aquilo que o texto diz, né, com uma justiça resplandecente, ou seja, com a capacidade de se deixar tocar pelo Criador, de se relacionar com Ele, de falar com Ele, de experienciá-lo e de buscá-lo. Então, como diz Santo Agostinho, o nosso coração sempre vai estar inquieto enquanto Deus não repousar em nós. Por isso, deve ser ponto certo de convicção de cada homem, de cada mulher que fala de Deus, que quer levar Cristo, quer levar Deus ao outro homem, que isso não se dá apenas através de conceitos, através de palavras, mas é um conjunto de atitudes, é um conjunto de experiências, é um conjunto de encontros que começam pela palavra. Deus chega a nós como chegou no princípio, quando chegou a revelar o seu desejo, quando disse, faça-se a luz. Foi por um ato de vontade e esta palavra criou todas as coisas. Por isso, a primeira experiência que todo homem vai fazer de Deus é a experiência criadora. É onde Deus ilumina nossa mente, onde faz-se a luz em nós. Então, a palavra proclamada, ela deve ser proclamada com poder. Ela deve ser proclamada com respeito. Ela deve ser proclamada com reverência. Porque em cada palavra, Deus diz no coração de cada homem que ouve essa palavra, faça-se a luz. E quando nós compreendemos que a luz se faz em nós, nós compreendemos que ela habita em nós. E aí, toda a ação do Espírito Santo, que desde o batismo, passando por todos os outros sacramentos,
quer revelar ao homem um ato misericordioso de amor e de paternidade. Essa paternidade que nos leva a experienciar, através do dom do Espírito Santo, a nossa capacidade de também nos tornarmos luz para outros homens. Aquilo que a igreja é, luz das nações, luz dos povos. Este foi o ponto número 54 do Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.